Caríssimos amigos, muito boa noite. Estamos hoje aqui, dia 18 de novembro, com a presença das nossas amigas do curso de formação de mediadores judiciais aqui do Rio de Janeiro, e o tema de hoje é o Instituto da Mediação na Resolução de Conflitos. Nós temos a grata satisfação de receber nesse nosso encontro a Beatriz Simões, a Thaís Siqueira e Isabel Adão. São três advogadas experientes, agora atuando em grande parte já na mediação. E só um instante, meus amigos, porque aqui eu normalmente já dá um delay aqui e entra o YouTube. Só um instantinho. Só um instante. Isso acontece. Pronto. Então, retomando. Nós vamos tratar desse tema. E por que nós resolvemos tratar desse tema? A nossa intenção é porque é um tema que, no Brasil, ainda é pouco explorado. O CNJ tem demonstrado um esforço bastante grande para a redução dos processos judiciais. Hoje, nós temos em torno de 100 a 114 milhões de processos em tramitação. Eu digo de 100 a 114 porque a expectativa do CNJ para 2020 é que nós teríamos 114 milhões de processos em tramitação. E por que a gente traz essa informação, né? Porque nós temos ainda no Brasil uma cultura de confronto, uma cultura de litígio. Nós quatro que somos advogados fizemos a nossa faculdade, por exemplo, não temos no nosso curso de graduação de 5 anos, não temos uma cadeira que trate da mediação, que é o assunto que nós trataremos aqui hoje, né? E o que acontece quando nós saímos ainda da nossa época de faculdade, nós saímos da faculdade já com aquele espírito o espírito litigante, espírito de guerra, praticamente, né? Então, a mediação ela tem esse papel, ela vem trazer novos ares na tentativa de solucionar os conflitos. E aqui nós temos 3 profissionais extremamente habilidosas que vão nos ajudar hoje a descobrir, a descortinar, né, esse instituto tão importante. Instituto que, aliás, é bom a gente dizer que pode estar agora iniciando no Brasil, né? Há pouco tempo iniciando no Brasil, mas que há décadas existe na América Latina e nos países do Hemisfério Norte, né? Estados Unidos e outros da Europa, como um instituto que tem muito ajudado na solução de conflitos, principalmente aqueles conflitos que demandam uma relação continuada entre as pessoas que estão tentando encontrar uma solução, né? Então, eu, nesse primeiro momento, quero agradecer primeiramente às doutoras que estão aqui, às nossas amigas, de novo, a Beatriz Simões, a Isabel, a Thaís. Nos conhecemos em 2019, mas parece que nos encontramos há muito tempo, porque selamos ali uma amizade no curso de formação de mediadores judiciais aqui da EMERGE do Rio de Janeiro, mas com a coordenação do NUPEMEC, né, que é o Núcleo Permanente de Mediação de Conflitos aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Agora, eu também quero aproveitar, já que a gente está falando do NUPEMEC e desse curso que nós ainda estamos fazendo, né, apesar de que aqui alguns do nosso grupo já atuam, né, como mediadores em diversas áreas, e aí elas vão conversar aqui a respeito sobre isso. Mas eu queria aqui agradecer também a 4 pessoas muito importantes nesse processo de estudo que a gente está tendo lá no tribunal. O desembargador César Cury, não é? Que é o desembargador responsável pelo NUPEMEC, a Cláudia Ferreira, nossa grande amiga lá,
que nos deu muitas aulas, né? E tem nos orientado, a Andréa Gadelha também, e a Lília Araújo do Sejusc, que é o Centro Judicial de Solução de Conflitos aqui do Tribunal de Justiça. Eu não vou me alongar muito, né? Eu vou passar a palavra praticamente daqui a pouco para as colegas, para nossas amigas, mas antes, eu falei até com elas ainda há pouco, eu sempre me esqueço, mas eu peço a vocês, quem puder, se inscrever no canal, não é isso? Assistir até o final e, se gostar, por favor, dê os likes lá necessários, possíveis. E vou fazer passar mais uma informação para a gente não atrapalhar no meio do caminho. É porque tem um sorteio no dia 11 de livros, e eu estou aqui pedindo aos amigos que não forneceram o endereço entrarem e mandarem para o meu endereço, vandele@uol.com.br, o endereço para a gente encaminhar os livros que foram sorteados. Partindo dessas informações, eu vou passar a palavra inicialmente à nossa querida Beatriz Simões, mas antes eu vou aqui rapidamente passar para vocês um histórico muito breve, mas a nossa querida Beatriz, pronto, aqui, olha, ela é advogada, pós-graduada em mediação com ênfase em família, já é mediadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e atua no Sejusc, que é o Centro Judicial de Solução de Conflitos da região da Leopoldina, aqui na capital do Rio de Janeiro. Então, tem uma vasta experiência, vai ser uma das primeiras. Nós resolvemos aqui nos organizar em termos de ordem alfabética. Então, nós vamos primeiro passar a palavra à nossa querida Beatriz, agradecer mais uma vez a presença, e depois, em seguida, a gente vai passando para a Isabel e depois para a Thaís Siqueira. E depois a gente volta para conversar os quatro juntos. Então, passo a palavra inicialmente para a Beatriz, já agradecendo as três, né? E pedindo, então, que os amigos nos acompanhem nessa jornada para a gente aprender juntos sobre mediação. Beatriz, a palavra é toda sua. Por favor, fique à vontade. O som. Ao som. O som. Beatriz precisa do som. Abrir o som. Boa noite. Isso. Obrigada, Wandeler, aí pela oportunidade que você está dando para a gente de aparecer aqui no canal e falar um pouquinho sobre a mediação, né? E agradecer as pessoas que estão nos assistindo. A mediação, ela entrou na minha vida em 2018, depois de muito convencimento de uma grande amiga, cunhada e querida, e eu comecei a fazer a pós-graduação, me apaixonei pela mediação, e desde então eu venho melhorando, né, aprendendo cada vez mais nesse caminho da mediação, com a formação no Sejusc Leopoldina e, posteriormente, na Emerge, onde eu conheci esses três queridos que estão aqui ao meu lado. Eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre mediação, porque ela tem muitas coisas para serem faladas, e em uma hora a gente não consegue falar sobre tudo, enfim. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a questão, né? Nós temos conflitos diariamente, né? Conflitos conosco mesmo e os conflitos com o outro, né? Com os outros. Então, eu preferi falar sobre a questão da comunicação, né? A escuta e a fala. A fala é como a maneira que a gente fala, né? Quando a gente está em conflito com alguém, quando a gente tem alguma questão, alguma dificuldade, né? E a gente precisa falar com essa pessoa, a gente já começa a pensar o que eu vou falar, como é que eu vou falar, e não sei o quê, e tentar cuidar dessa fala. Isso eu falo hoje porque eu já aprendi muita coisa, né? Mas antes da mediação, às vezes eu falava as coisas e não conseguia passar a mensagem inicial que eu tinha, né? Então, com esse estudo, eu percebi que quando a gente fala, né,
a gente precisa ter o cuidado, cuidar muito dessa questão da comunicação, porque no conflito, quando a gente fala alguma coisa e o outro está em conflito, né? Estou em conflito com o outro, na hora que eu falo, o outro vai perceber, vai escutar uma coisa provavelmente diferente do que eu falei, né? Porque já tem aquele conflito, aquela coisa assim, peraí, ela já vai falar e já vai me atacar, então antes dela falar e me atacar, eu já vou atacá-la, né? Para me defender. Então, com o estudo da mediação, a gente precisa perceber realmente o que a gente deseja falar, né? E falar com cuidado, pensar antes o que vai ser falado, pensar a melhor maneira desse diálogo, né? É sentar numa mesa e vamos tentar conversar, dialogar. A gente não precisa decidir nada agora, vamos começar a construir aí alguma possibilidade de consenso, né, sobre alguma questão. E também em relação ao diálogo, né, à comunicação, também a questão da escuta, né, porque eu costumo falar nas minhas mediações, né, que é muito importante quando as pessoas sentam na mesa de mediação e eu falo sobre a comunicação, peço para que escute o outro de cabeça vazia, porque quando a gente está com várias coisinhas na cabeça atrapalhando essa escuta, né? Eu costumo falar para as pessoas, às vezes a gente fala borboleta e o que você vai escutar vai ser morcego, né? Por quê? Porque a cabeça da gente já está cheia de preconceitos, cheia de ataques, cheios de conflitos. Então a gente acaba transformando, né? Querendo escutar o que eu quero escutar e não realmente o que o outro está querendo dizer, né? Então a comunicação, inclusive, é um dos principais, né, causadores de conflito, né, que a gente fala. O ruído na comunicação, numa relação, por exemplo, de um casal que está lá há 20 anos e que decide se separar, não é por causa de um conflito de agora, né? Esse conflito já vem lá de trás, algum ruído que aconteceu lá atrás e os dois começaram, com o tempo, a se afastar porque não conseguiam se comunicar, né? Ou falar ou até mesmo escutar. Então, quase que 99% dos conflitos que chegam nas mesas das sessões de mediação, uma das pautas que a gente trabalha muito é a comunicação, porque a comunicação é o início de tudo, né? Então, quando a gente começa a cuidar dessa questão da comunicação entre aquelas duas pessoas que estão sentadas na nossa frente, e a gente começa a desconstruir algumas coisas ali, ao longo das sessões, né, na segunda, na terceira sessão, aquele casal que chegou num primeiro momento que não conseguiam se olhar de tão grande que era aquele conflito, de repente chega na terceira sessão, os dois entram na sala da mediação conversando, falando sobre os filhos, como é que foi, como é que não foi, e a gente vê isso como um resultado ali da desconstrução daquele conflito através da comunicação, e as pessoas conseguem, aos poucos, retomar essa comunicação, né? Retomar esse respeito da fala, o respeito da escuta, né? E esclarecendo as coisas. Então, eu acho que essa questão da comunicação é fundamental o mediador trabalhar, e eu acho que a gente trabalhando com isso já consegue solucionar aí pelo menos uns 50% das questões. Agora, eu adoro falar, os meus colegas aqui sabem disso, e as pessoas que me conhecem, que estão me assistindo, sabem disso também. Então, eu preciso interromper a minha fala, porque aqui a gente precisa cuidar muito do espaço também do outro, né? Então, Wandeler, eu acho que eu já passei do meu tempo, eu estou passando a palavra agora para a Isabel, uma querida colega da Emerge,
e vamos dar continuidade. Obrigada. Veja, doutora, antes de passar a palavra para a nossa querida Isabel, quero agradecer mais uma vez a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui hoje, e eu vou passar a palavra para a Isabel. Agora, antes de tudo, eu queria aqui também registrar, a gente aproveita para fazer os registros, né, dos amigos que estão aparecendo por aqui. A Ângela Bordalo, quem mais? O pessoal do Núcleo de Arte, Francisco Adão deve ser parente da nossa amiga Isabel, Elizabeth Ferreira, a Carmen Ferreira, sim, a Carmen, muito bem-vinda, boa noite, Cláudia Batista, Tânia Rochetot, enfim, a gente aqui só para dar um abraço para todo mundo, Fabiola Vieira, advogada, Valéria, Raquel, enfim, depois a gente vai passar as perguntas que forem surgindo aqui. E agradeço, então, a sua exposição, mas nós voltaremos, doutora. Como a gente tem um tempo muito curto, a gente fez essa primeira abordagem, mas nós voltaremos aqui depois, os 4, para conversar mais ainda. Apesar do nosso tempo curto, a gente vai tentar explorar um pouco mais a doutora, viu? Vamos, então, passar para a Isabel, mas antes de passar para a Isabel, eu queria já falar que a nossa querida Isabel, ela deixa eu ver aqui, porque a gente tem que fazer as anotações, e lá vou eu, né? Está aqui. A nossa querida Isabel, ela é advogada, mediadora judicial. Vou passar já a tela para ela, tá ok, Beatriz? Já estou passando, viu? Ok. Então, ela é advogada, mediadora judicial do Tribunal de Justiça, especialista em mediação, gestão e resolução de conflitos e facilitadora da comunicação não violenta. Então, eu estou passando sempre um resumo muito breve, tanto da doutora Beatriz quanto agora da nossa querida Isabel, de forma muito breve, tá? Porque se a gente fosse aqui elencar outras informações, a gente gastaria mais tempo e a gente depois, em outras ocasiões, a gente vai falar um pouco melhor até dessa vida profissional de todas elas. Então, vou passar agora para Isabel. Doutora Isabel, por favor, fique à vontade. A palavra é toda sua. Pode abrir o microfone e vamos continuar. Oi, boa noite. Obrigada, meu amigo Wanderley. Eu queria primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui, esse convite feito, dizer que é uma honra a presença de vocês e aprender também com cada um. E eu agradecer também cada um presente aqui assistindo essa live, significa muito para mim. E, bom, o que eu posso dizer como é que eu comecei na mediação, como é que veio a mediação para mim? Eu fazia o curso de Direito, mas não me sentia muito à vontade com a forma utilizada pelos professores, muitos professores, a forma do sistema judiciário em geral também, porque eu via uma cultura de sentença com uma forma muito violenta para mim. E isso veio como um incentivo de buscar outras formas. Não, será que é só desse jeito? Tem outras formas? Aí veio os meios adequados de solução de conflitos, e foi aí então que eu fui me apaixonando, fui tirando um pouquinho dessa tensão de uma cultura de sentença e juiz e tudo mais para uma cultura de paz, uma cultura de pacificação. E fui me encontrando desse jeito, profissionalmente. Bom, posso dizer que gostaria de dizer aqui também que com essa crise da pandemia, a gente, não sei, eu e os colegas também podem confirmar isso, mas veio ainda mais conflitos a serem solucionados, e dizer também que essa comunicação aqui, muito bem explanada pela Beatriz, é muito importante, e também veio como uma forma também de buscar
meios de estudar com relação a isso também, para ajudar nessa cultura de pacificação que eu queria, de uma forma, contribuir para o mundo, contribuir nessa promoção de mudança de paradigma. Então, foi aí que veio também a comunicação não violenta, que hoje eu estudo, sou facilitadora, ainda muito no início, aí continuo aprendendo também com o pessoal do curso de formação. Então, dizer também, essas formas, essas ferramentas para o mediador é muito importante que o mediador consiga se habilitar, são habilidades essenciais para um mediador, e também que é importante passar um pouquinho também para cada um que chega na mediação, para cada um que é convidado ou que buscou essa mediação como um meio de solucionar o conflito. E falando em conflito também, uma coisa que eu penso também me apresentando quanto a isso é que eu sempre tive muito medo de conflito, nunca gostei muito de briga, daquela questão, nunca fui essa advogada que as pessoas queriam, buscavam em mim, sabe? Se você tem que ser advogada, aquela advogada que briga, que quer processar todo mundo, eu não me identificava dessa forma. Então, mais uma salvação para que eu continuasse também nessa área também do direito, foi a mediação e também outras formas de solução de conflitos. E porque o conflito é inerente ao ser humano, né? Então, a gente tem o tempo todo, como a Beatriz disse aqui, tanto conflito interno conosco, a gente está toda hora negociando com a gente, desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir, e também com o outro, também, que às vezes é bem difícil, mas estudando comunicação não violenta, eu pude perceber e mudar também um pouco essa visão que eu tinha sobre conflito. Passei a ver o conflito com uma forma positiva, porque na comunicação não violenta a gente fala muito disso, né? Todo ato violento, toda fala violenta é uma forma expressiva, aliás, uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, eu gosto muito de dizer isso, porque de qualquer forma, qualquer tipo de violência, desde a mais leve até a leve que a gente tem o tempo todo, até com a gente, em julgamentos, por exemplo, preconceitos, avaliações que a gente faz com relação às outras pessoas e também conosco, até aquela violência estrutural, né? Aquela violência que chega até a invadir o espaço do outro, invadir um sistema. Então, eu chego a me emocionar também com relação a isso, porque é uma coisa que me inspira muito, poder aprender, poder passar isso um pouco para o outro. É uma forma muito importante também da gente começar a pensar para mudar um pouco esse paradigma, mudar um pouco essa cultura. Isso também pode começar a fazer muito sentido nas faculdades de Direito, né, que o professor Wanderley aqui disse que a gente, na época que a gente fazia faculdade, não tinha essa disciplina que é tão essencial, e eu acho que pode começar também por aí, também a passar para os futuros operadores de direito, que nem tudo precisa ser solucionado através de um juiz, né? Colocar esse protagonismo nas pessoas, esse protagonismo de que colocar nas pessoas, olha, eu tenho capacidade para solucionar esse conflito. Como é que eu faço isso? Aí vem uma forma, que é a mediação. O mediador está ali para facilitar diálogo, facilitar e reestabelecer a comunicação. Por isso também que a gente estuda comunicação e todas essas ferramentas que a gente tem para ajudar a própria pessoa a solucionar seu próprio conflito. Isso é muito bacana, faz muito sentido para mim. Espero que em toda a minha vida profissional, que ainda estou muito no início, eu possa
demonstrar mais isso às pessoas, tanto futuros operadores de direito, porque eu quero ser professora também, mas também à sociedade em geral. É isso, obrigada. Nós que agradecemos, doutora. Veja, vocês já observaram que nós estamos aqui numa sequência de informações e de conhecimento da Beatriz e agora da Isabel, quanto às abordagens, né, não violentas, né, abordagens facilitadoras, abordagens que tragam melhor solução. E a gente observa, e a gente vai conversar isso daqui a pouco, que a ideia da mediação é de dar uma solução mais definitiva. Definitiva nunca é, mas aquela mais abrangente possível do que propriamente apenas tratar um ponto específico. Então, ela tem esse caráter muito mais de dar uma conformidade, uma solução mais ampla, né? Então, agradeço, doutora. A gente vai agora passar a bola para a nossa amiga querida, né, Thaís Siqueira, que na nossa sala de aula era a nossa porta-voz no sentido de concentrar as informações, era a nossa comunicadora, distribuir todas as informações, né? Então, vou passar aqui para a nossa querida Thaís, mas sem antes disso dizer para todos que estão nos assistindo que a nossa querida Thaís tem trabalhado esses tempos aí, já há um bom tempo, depois ela vai falar aqui o tempo que está, mas é um tempo bastante razoável como conciliadora do Tribunal de Justiça naquela região de São Gonçalo, não é, Thaís? E é mediadora agora de informação com o nosso grupo e advogada já também há um bom tempo. Então, a Thaís agora tem a palavra. Por favor, fique completamente à vontade, Thaís, e vamos tocar a nossa jornada de hoje. Tem que abrir o microfone aí, não é? Abrir. Ok. Boa noite, obrigada. Eu sou advogada e já sou conciliadora agora na 8ª Vara Civil de São Gonçalo. Eu sou conciliadora há mais ou menos uns 10 anos, então quer dizer, minha experiência como conciliadora, pelo tempo, né, é muito grande. E a mediação, ela veio, né, parar na minha vida, meio que assim de paraquedas, porque eu tinha visto o anúncio do curso da Emerge já na internet, e a juíza, que eu trabalho com ela, chegou até mim e falou assim: eu acho muito interessante esse curso, vou ver se você não se interessa por fazer. Aí eu fui procurar saber, fui me informar, e com o passar do tempo, né, e com o desenvolver do curso, eu fui percebendo que durante esse tempo todo que eu sou conciliadora, Isabel, que até me lembrou que eu já tinha conversado sobre isso, eu uso muito da mediação nas minhas audiências de conciliação, para buscar resolver o conflito de uma forma mais pacífica. É porque tem uma diferença, né? A conciliação assim, eu como conciliadora, eu posso interferir, né? E como no caso mediadora, eu sou facilitadora, né? Então eu não tenho esse poder de interferir na mediação. E eu já na sala, a gente conversando e tudo mais, eu contei, né, para todo mundo como que eu fazia nas minhas audiências. E eu sempre busco ouvir a história de cada um, para ver se a gente chega num consenso através da história de cada um. Porque eu acho que a partir do momento que a pessoa começa a contar a história, e aí eu volto para a Bia, né, que foi o que ela falou, né, que é como a outra pessoa escuta, né? Aí eu sempre pergunto assim, para o autor: você pode me contar o que aconteceu? Mesmo eu sabendo, mesmo eu lendo o processo todo, eu sempre pergunto: você pode me contar o que aconteceu? Aí ele começa a contar a história a partir do ponto de vista dele. E aí depois eu faço a mesma coisa com o réu. E, de repente, né,
um ouvindo o outro contar como que foi, não naquela forma fria do papel ou do computador, ou do que é passado pelo advogado para, o seu cliente, ele ouvindo de outra forma, de repente, a gente consegue chegar num bom acordo, entendeu? Não é simplesmente chegar: "Ah, não, tá bom, eu vou pagar aquilo porque é o que eu devo e pronto, acabou". Não, eu acho que é uma chance que eu dou para a pessoa parar, pensar um pouco, refletir, né, ver: não, realmente, agi errado e ela merece realmente uma reparação". Eu falo isso porque eu faço na área civil, então, eu não lido muito com esse conflito de família, né, então na área civil é tudo pecuniário, é mais pecuniário do que sentimental, né, do que o que a gente lida, né, um com o outro. Mas eu gosto muito de dar a palavra para as partes, que é para poder eles se ouvirem, né, porque o que o advogado põe no papel é o que eu chego lá, eu conto a história para ele, ele vai botar ali, ponto, acabou. E o outro vai se defender, no caso o réu vai se defender daquilo que o outro disse dele. E ali ele vai contar a história a partir dele, do que aconteceu, né, no caso o réu, e o autor também do ponto de vista dele. E eu comecei a gostar da mediação por causa disso, porque, eu posso usar na minha conciliação, porque eu não vou deixar de ser conciliadora, mesmo sendo mediadora, porque eu gosto muito e nessa pandemia eu estou sentindo até falta, mas é muito importante, né, o tipo de comunicação, né, tudo que a gente estudou no curso foi assim, para mim foi para eu também parar e pensar e falar assim: "Não, eu estou usando e está dando certo e está sendo legal", e eu pretendo levar isso, assim, bem adiante, porque, olha, para mim está sendo muito importante em todos os sentidos, até mesmo no conflito dentro de casa, com o vizinho, com um conhecido ou com um desconhecido, né, pra ir até mesmo nas audiências que a gente está sendo observador, né, por causa do curso, para a gente também parar e para ouvir a outra parte. Eu acho que, olha, caiu de paraquedas e conquistou meu coração, foi isso que aconteceu. Obrigada, Wanderler. Thaís, obrigado a você, Thaís. Meus amigos, eu vou abrir agora a nossa sala, colocar todos nós aqui de volta, para nós agora aproveitarmos tudo isso que a gente ouviu aqui dessas queridas, para acompanharmos agora até o tempo que é limite nosso. Mas eu queria aproveitar, já com a experiência das nossas queridas amigas. Bom, vou aqui falar o nome de outras pessoas, porque aí eu sei que tem algumas amigas, parece que da Thaís, lá de Manaus, né, Thaís? Tem uma turma lá de Manaus. Mas tem aqui um grupo bom também, olha. Mônica Marques, Sérgio Monteiro, nosso grande amigo, que foi o nosso professor da aula passada, que tratou sobre a revolta da vacina de 1904, historiador aqui do Rio, nosso grande amigo. A Valéria Cristina, Kátia Graneiro, perdão, a Denise Baião, Denise Araújo, nossa querida amiga, dando os parabéns a Thaís, Celeste Adão, que deve ser também, né, da grande família da nossa querida Isabel, e tem mais gente, Heloísa Daltro Leite, Raquel Maria de Freitas, e, enfim, outros amigos que estão aqui. Em nome desses, eu estou mandando um abraço, nós todos mandando um abraço para todos os amigos que estão nos assistindo. Quem puder fazer os comentários é sempre muito bom, porque, primeiro, pode trazer algum questionamento, algumas situações que a gente pode aproveitar para conversar aqui, e também porque fica o registro, não é? E a gente pode aqui fazer as citações dos amigos. Agora, eu queria aproveitar, já que nós começamos, hoje é o primeiro, vou lembrar mais uma vez, hoje é o primeiro encontro que nós estamos tratando do assunto mediação. E nós conversamos aqui um pouco antes, nós nos reunimos um pouco antes, e falamos da quantidade, da diversidade que é o assunto mediação. E na nossa conversa, a gente vai agora externar o que a gente conversou ainda há pouco antes de entrar no ar, falando no sentido mais amplo da mediação, nós até conversamos e lembrei, no caso, eu lembrei de uma situação muito interessante que eu vivi, mas que eu gostaria de compartilhar com vocês.
A mediação, ela se aplica em diversos segmentos. Como vocês observaram aqui, a Thaís hoje atua na conciliação, mas a intenção dela, me parece, pela experiência, é na área civil. A Beatriz tem um outro nicho, mas também atua muito na área de família, me parece, né, Beatriz? Se eu não me engano. A Isabel, eu não lembro bem, mas eu acho que está na área empresarial, né, Isabel? Ou nessa gestão de conflitos de uma maneira mais ampla. Mas o que eu estou querendo só trazer a vocês a informação nessa ideia que a gente trocou ainda há pouco, antes de entrar no ar, eu falei, por exemplo, de duas grandes empresas. Eu trabalhava numa grande empresa estatal aqui do Brasil, e essa empresa comprou um software. Naquela época, eu estou falando sempre naquela época, né? Porque a idade é natural a gente falar assim, mas naquela época nós não tínhamos aqui no Brasil nem a ideia dessa questão da mediação. Hoje em dia está começando, muito incentivado pelo CNJ, pelo Poder Judiciário, mas também existem as câmaras privadas, que tem, claro, que naturalmente funcionar a partir da autorização do Poder Judiciário, né? Mas as câmaras privadas também atuam, né? E aí, voltando a falar desse tempo em que eu trabalhava numa empresa estatal, essa empresa comprou um software, e um software para longa duração, e com um acompanhamento. Inicialmente, o contrato era de 5 anos, o acompanhamento, quer dizer, a implantação do software, que era de cartão de crédito na época, e 5 anos de contrato inicial para que todo mês fosse feita uma revisão. Enfim, periodicamente era feita uma revisão. E daí, eu conversando ainda há pouco com as nossas amigas aqui, a gente lembrou o seguinte: esse é um contrato típico que cabe um mediador, tanto no aspecto preventivo, para até vislumbrar e detectar situações que podem ser mediadas, porque é um contrato de longo prazo. Segundo, que, por exemplo, um contrato de software requer modificações, adaptações, né? Então, pode gerar conflitos nessas adaptações ao longo do contrato. Então, vejam, é uma experiência de mediação que em outros países já existe, mas que no Brasil ainda não existe a cultura. Um outro exemplo que agora a Thaís acabou de falar e me ocorreu agora, os condomínios, né? Os grandes condomínios, às vezes você tem situações que parecem inicialmente insolúveis, acabam caindo dentro do Poder Judiciário, ficam meses e anos, né, tramitando dentro do judiciário, quando, se tivesse um trabalho de mediação dentro dessa estrutura condominial, de repente encontraria uma solução mais abrangente, mais rápida e mais simples, né? E aí a doutora Beatriz, a Isabel e a Thaís lembraram esse aspecto. A Beatriz lembrou logo no início que quando a gente faz a opção de ingressar diretamente no judiciário, a gente simplesmente está transferindo a nossa autonomia para a mão do juiz. Quer dizer, a autonomia que eu teria através de um processo de mediação, em que eu poderia construir uma solução com a outra parte, com a parte contrária no primeiro momento, mas depois construindo, de repente até passaria a ser um parceiro para construir essa solução. Quando a gente lança para o judiciário, a gente abre mão dessa autonomia. Quer dizer, a gente pode perder tempo, porque pode demorar muito tempo no judiciário. O juiz que vai assumir aquela causa não se sabe quem vai ser, né? E qual sorteio, para onde, qual a vara civil, vara de família, enfim. Então, eu quis apenas trazer isso, porque nós, primeiro, para dizer que a mediação é cabível nas mais diversas áreas da sociedade, no direito marítimo, no direito empresarial, no direito de família, no direito imobiliário, condominial, enfim. E lembrar, mais uma vez, que é um instituto que dá maior, até a Beatriz utilizou essa palavra, dá maior empoderamento ao agente. Empoderamento àquela pessoa que está com problema e só ela sabe internamente qual é o problema que está passando, né? Então, ela tem um empoderamento à medida em que ela tem um mediador, um facilitador, que vai tentando conduzir as conversas e as negociações preliminares e depois, mais adiante, para construir uma solução conciliada e uma solução que atenda melhor e de forma mais definitiva, vamos dizer assim, aquele problema, né? Então, eu quis apenas fazer essa primeira abordagem, essa abordagem assim, para
tentar reunir essas informações, mas eu gostaria de trazer aqui algumas coisas que que escreveram aqui. Eu fiz um pequeno resumo. A Thaís fez uma ponderação sobre mediação e conciliação, né? E aí ficou aqui uma dúvida, se vocês fiquem à vontade, quem quiser falar, uma das três ou as três, porque algumas pessoas, duas pessoas colocaram essa questão da mediação, conciliação, negociação, né? Essa diferenciação entre uma coisa e outra, se já existe a conciliação, por que então a mediação? Coisas desse tipo. Eu estou tentando consolidar as duas perguntas numa só. Enfim, vocês fiquem à vontade para fazer essas ponderações. Quem quiser. Sim. Pois não, pode abrir. Oi, Wanderler. Inclusive, é interessante essa pergunta, né? Porque as pessoas confundem, né, Thaís, Isabel? Confundem a negociação com a conciliação e a mediação. Quais seriam as diferenças, né? A negociação é quando as próprias pessoas resolvem sentar e tentar solucionar aquela questão, né? Elas próprias começam a negociar entre elas sem ninguém de fora, né? A conciliação é uma negociação assistida, né? E essa pessoa que assiste, né, esse facilitador, ele tem como interferir diretamente na questão, sugerindo, trazendo algumas opções de solução, né? Algumas opções para tentar destrinchar aquele conflito. Então, o conciliador ele interfere um pouco naquela questão, apesar da solução encontrada serem daquelas pessoas envolvidas, né? Agora, o mediador, não. O mediador ele vai trabalhar aquelas pessoas através de várias ferramentas, né? Porque o mediador ele precisa trabalhar as necessidades, né? Os sentimentos daquelas pessoas, porque como a mediação trata de conflitos entre pessoas que mantêm uma relação continuada, né? Ou uma família, ou vizinhos que moram no mesmo condomínio, né? Ou pessoas que trabalham numa mesma empresa e que têm uma relação diária de trabalho, né? Um chefe com um subordinado, um gerente que não consegue resolver um conflito com um gerente de um outro setor dentro da mesma empresa. Então, são relações continuadas que podem ser famílias, amigos ou trabalho. E o mediador, quando ele atua, que ele é chamado para atuar dentro daquela questão, ele vai tentar, através das ferramentas, entender o que está levando aquelas pessoas a estarem naquele conflito. E, a partir do momento que o mediador entende o que está acontecendo, ele começa a trabalhar aquelas pessoas através de perguntas abertas, fechadas, reflexivas, né? A gente faz, inclusive, tem as opções de fazer sessões individuais para a gente poder entender e que eles possam também entender por que daquele conflito, né? Por que eu cheguei até esse momento? Por que lá atrás eu não consegui resolver isso? Né? Então, a gente vai trabalhando para que a gente consiga empoderar aquelas pessoas para que elas possam, através de percepções do que aquele conflito está trazendo para ele e para outra pessoa, né? Então, a partir do momento que ele percebe isso, que ele começa a esvaziar aquela mente, né? Aquele coração com aqueles ruídos todos, né? Com aquele conflito, com aquele coração apertado, a cabeça a mil, na hora que ele começa a tranquilizar, né? A ficar mais em paz, as duas pessoas vão conseguir pensar em opções, né? Trazerem novas opções para que aquilo seja solucionado. Não somos nós, mediadores, que vamos solucionar aquela questão. Então, na hora que a gente faz com que essas pessoas percebam
que elas podem sim tomar as rédeas das próprias vidas a partir daquele conflito, né? Como a Isabel falou, é o conflito construtivo, né? Um conflito positivo, que você pode conseguir sair ali daquela questão muito mais fortalecido, acreditando muito mais em você. E na hora que aqueles mediandos, né, aquelas pessoas que estão ali, conseguem enxergar tudo isso, além deles conseguirem solucionar aquele problema, eles vão, com essa experiência vivida por eles, eles vão ser capazes de, quando chegarem novos conflitos, que os conflitos são diários, né? Quando aparecerem novos conflitos, eles vão ver, vão olhar para trás e falar, poxa, lá naquela mediação eu consegui, né? Como que eu fiz? Foi isso, foi aquilo? Vou tentar fazer isso sozinho. E muitas vezes eles conseguem, através de diálogo, né? Sentar e falar, olha, eu estou precisando disso, eu sinto isso dentro de mim, né? Eu estou sentindo falta de ser valorizada, eu estou sentindo falta de amor, porque são valores que o ser humano tem, né? Então, foi o que a Isabel também falou. Quando a gente não é atendido num determinado valor que é muito forte para a gente acaba agredindo, né? Então, na hora que as pessoas percebem que eles conseguiram, eles vão cada vez se fortalecendo mais para conseguirem solucionar novas questões ao longo da sua própria vida. Eu acho que essa é a principal diferença da mediação. Vai lá, Wanderley. Desculpa. Não, deixa eu só aproveitar, porque tem uma outra pergunta que eu queria já aproveitar isso que você está falando e até lançar a pedra também para nossas amigas, porque puxando exatamente isso que você estava falando. Porque aqui colocaram algumas... Isso é natural que aconteça, né? Alguns aqui que são advogados, certamente são... Imagino que sejam advogados, né? E nós somos, enfim... perguntam sobre o papel do advogado na mediação. Eu achei interessante a pergunta e gostaria de colocar, mas antes até, já faço até um breve do que eu entendo, né? Não deveria, mas vou fazer, porque o advogado tem um papel importante, né? Nesse processo de mediação, porque ele funda as bases no sentido legal, quer dizer, ele diz o que existe de qual o direito que a pessoa tem, em qual lei que está inserida aquele direito. Agora, mais à frente, o que vai ser decidido é outra coisa. Então, o papel... porque eu acho que a pergunta que veio é a preocupação se o advogado estaria sendo excluído desse processo. Me parece que não. E aí coloco para as doutoras, para as amigas, dizerem a respeito, Thaís, Isabel, enfim, e a doutora Beatriz também, claro. Quem quiser, é só abrir o microfone. Podem até abrir os 3 microfones, fiquem à vontade, porque fica mais fácil para todos nós. Talvez Isabel fique mais fácil. E Thaís, podem falar. Isabel, tem que abrir, Isabel. Pode falar, sim, porque nós estamos em 4 aqui na galeria, dá para falar todo mundo. Por favor. Então, posso falar? Quer Pode, falar, mas Isabel? Isabel, acho que ia falar alguma coisa, né, Isabel? Diga. Não, eu ia passar a palavra para a Thaís, na verdade, mas só eu posso fazer alguma consideração a respeito. Na mediação, o mediador sempre deixa claro isso no discurso de abertura, né, que a gente faz, é que o advogado é muito bem-vindo, muito importante, essencial nessas sessões, a presença dele, porque é um contato de confiança daquela parte, né? O contato de confiança, a pessoa confia que está ali e que tem uma pessoa para auxiliar juridicamente não, desculpa, juridicamente. E também aqui deixando claro, porque é uma questão muito geral dos advogados, eu imagino, é uma questão que eu já ouvi também. Não, e como é que é isso, né? E os honorários, e a questão de quando o advogado tem que receber e tal. E
Se os advogados olharem bem o código, se não me engano, o código de ética ou o estatuto da OAB, é que os honorários, eles são garantidos ainda que o problema, a questão, seja, ou aquele conflito seja solucionado por métodos de solução extrajudicial, métodos extrajudiciais de solução de conflitos. Então, não há com que se preocupar, porque, aliás, é até um convite também ao advogado para que possa solucionar o problema do seu cliente de uma forma mais célere e também menos custosa, porque é uma questão que a gente passa também como advogado, né? A gente ajuiza uma ação e não sabe, sei lá, quanto tempo vai ter aquele problema solucionado, não é verdade? Depois aí tem a sentença do juiz, aí a outra parte ainda pode recorrer, depois recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, depois ainda pode recorrer ao STF. Enfim, diversas questões que podem ser solucionadas de uma forma muito mais prática, muito mais célere e que deixa o seu cliente muito mais satisfeito, porque não vai precisar ficar esperando anos e anos naquele processo judicial. Eu queria só dar uma palavrinha em relação aos advogados. Numa sessão de mediação, né, como a Isabel falou, são muito bem-vindos. E qual é um dos papéis muito importantes do advogado? Nós, como mediadores, nós não podemos sugerir, orientar, passar qualquer informação da sua própria profissão de origem, né? Porque tem advogados, psicólogos, enfim, tem uma série de profissionais dentro da área da mediação. Então, a gente, inclusive, na mediação, tem o princípio da decisão informada, né? Que a gente segue alguns princípios do Código de Ética da mediação. E esse princípio da decisão informada nada mais é do que o cliente, né, aquelas partes, saberem realmente quais os direitos dela, que ela tem, né? O que ela pode fazer e o que é melhor para ela, né? Porque apesar dela ter aquele direito, ela pode se sentir mais tranquila, mais realizada, né? Enfim, mais em paz, decidindo de uma forma distinta, diferente do que a lei manda, né? Do que a lei determina. Por quê? Porque ali eles são os protagonistas daquela sessão, né? Daquele espaço. A gente escuta o que eles querem e o advogado fala, não, a senhora tem direito sim àqueles, por exemplo, R$100.000. E ela vai falar assim, ok, eu tenho direito, mas eu não quero mais esses R$100.000. Eu quero um pedido de desculpa do fulano de tal. Para isso, para mim, isso é a única coisa que basta. Eu não quero o dinheiro dele. Né? Apesar de lá no processo eu ter pedido perdas e danos, enfim, alguma coisa, eu não quero nada disso. Eu só quero que ele reconheça qual o meu sentimento, né? Como eu me senti a partir daquele momento que aconteceu aquele conflito, que ele entrou com o processo contra mim. Então, na hora que aquela outra parte reconhece que aquela pessoa ficou muito sensível, se sentiu muito incomodada, sofreu muito, aconteceu alguma coisa, para ela basta um pedido de desculpa e está tudo certo. Mesmo o advogado indo contra, a decisão é da pessoa. Então, o advogado está ali para informar toda essa parte jurídica, toda essa parte legal que nós não podemos informar. Então, por isso que é muito importante a presença do advogado dentro de uma sessão de mediação, até para o cliente ficar confortável, como a Isabel falou, né? Eu posso só falar rapidinho? Pode. Só que a gente já está estourando o tempo. Não, só para fechar. Perdão. Lembrando só que a última palavra é do cliente, né? É da parte. Eles estão ali só mesmo para dar uma ajuda, né? Na parte jurídica, né? Mas quem vai dar ali a última palavra, eu aceito, ou eu quero isso, como a Bia falou, né? Eu quero só que ele reconheça o erro, no caso, é a parte mesmo. E que eles são sempre muito bem-vindos, né? Isso também, tanto na mediação quanto na conciliação.
a última palavra é do cliente, é da parte, né? Independente de ser sim, de aceito, de não quero, vou recorrer, a última palavra é do cliente. Só isso mesmo. Ah, que bom. Thaís, olha, me perdoe. Veja, perdoe a vocês três, porque eu estou aqui agoniado. A gente já está aqui há 1 hora, Bom, o que parece que são 2 minutos, porque a vontade nossa, como eu falo sempre, a vontade nossa é sempre ficar aqui até tomando depois um chocolate, um café, batendo um papo e passando e conversando com os amigos, né? Mas o tempo é curto, é uma pena, é assim, porque agora tem um detalhe: o tempo curto nos faz deixar com saudade, ficar com saudade dos outros, dos nossos amigos que estão aqui nos acompanhando. E já falamos no início, esse é o primeiro encontro, né, para fazer uma primeiríssima abordagem da mediação, e, repito, muito breve, né? Porque, como a gente já falou, é um universo muito mais amplo para a gente abordar em uma única hora, com 3 pessoas magníficas, fantásticas, com uma experiência vastíssima que tem, para a gente explorar tudo isso. Eu vou fazer o seguinte, é uma pena, mas eu vou fazer assim, como a gente já está chegando, beirando 1 hora do nosso encontro, e eu vou fazer o seguinte, vou fazer um pequeno resumo do que eu anotei aqui, do que nós conversamos, e depois vou abrir em considerações para cada uma falar, assim, as considerações finais. Mas eu vou, então, fazer esse pequeno resumo com base naquilo que nós conversamos aqui. Uma coisa que foi colocada pela Beatriz, ela fala do tratar os sentimentos. Olha, achou uma coisa interessante na mediação. Quando a gente fala sentimentos, a gente sempre vincula a uma questão simplesmente amorosa, de um casal, de uma relação familiar, mas os sentimentos vai além disso. Como ela mesma colocou, numa corporação, numa grande empresa, às vezes a questão do sentimento, nesse sentido lato da palavra sentimento, interfere numa produção de uma empresa, num avanço ou no progresso de um determinado projeto de uma empresa, porque os sentimentos são conflitantes. Então, a gente tem que amplificar, né, essa palavra sentimento para esse nível, né, de que abrange não só as questões domésticas, familiares, mas abrange todo o universo da vida em sociedade, né? Isso foi muito importante ter sido colocado, e as pessoas aqui fizeram a referência. A outra coisa que fizeram referência, mas eu penso que a gente não vai ter tempo de conversar hoje, mas vai ter um dia que a gente vai marcar só para falar sobre isso, que também é a nossa agonia, né? Que com a pandemia veio muito fortemente a necessidade, que são as mediações online, que a gente está até sofrendo toda essa dificuldade para se adaptar a uma nova realidade, né? Então, veio a pergunta da nossa querida, deixa eu ver aqui o nome dela, deixa eu ver, Raquel, depois eu vou passar para você. Ah, sim, Larissa Pinel, é o nome dela, ela queria que falasse sobre isso. Depois a gente vai conversar, vai ter uma live somente sobre esse assunto, e a gente, então, tratará com mais tranquilidade, porque é um assunto que também nos interessa muitíssimo, né? A outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês é que eu tinha anotado aqui, assim, mediação online, do que mais? Eu estou só aqui fazendo o refresh do que a gente já tinha conversado, e me parece que sim, é isso. Ah, sim, para depois a gente vai tratar também a mediação que a gente faria na fase pré-processual, aquela fase antes de ingressar com o processo. A outra coisa que eu queria aproveitar também para a gente explorar, não nesse momento, mas mais à frente, mas é bom deixar clarificado, é a importância do advogado repensar modos de atuação. Inclusive, utilizar a própria mediação, a gente falou antes de entrar no ar, usar a mediação como uma maneira diferente de tratar a clientela até no seu próprio escritório. Procurar um profissional capacitado para auxiliá-lo nessa tratativa com o cliente, mas é importante pensar também a possibilidade do advogado, né, tratar as suas questões não somente pelo viés judicial, mas dentro do seu próprio escritório. A outra coisa que eu queria deixar aqui é
o agradecimento, agora já encerrando esse pedaço, a todos que estão aqui presentes. Hoje, agora, nós estamos a quase 40 pessoas nos assistindo, que para esse horário, para o momento em que as lives estão pipocando em tudo que é lado, é um número bastante expressivo, né? Nós agradecemos todos que nos acompanharam até agora. Vou passar a palavra a todos, mas antes disso, eu quero lembrar que semana que vem, e aí as doutoras já estão convidadas também a acompanhar, semana que vem, dia 25, por conta desse período de novembro, que a gente lembra a questão da consciência negra, nós receberemos o pós-doutor Alexandre do Nascimento, que vai tratar do tema de políticas públicas no tratamento do racismo e preconceitos às minorias. Vai ser um tema muito interessante. Eu quis apenas me antecipar a dizer isso, para a gente não quebrar depois a apresentação de vocês. Então, passo para as amigas, minhas queridas amigas, fazerem as considerações finais, começando pela Beatriz, Isabel e depois a Thaís. Tem o som. O som. Beatriz tem que abrir o som. A Beatriz tem que abrir o som. Eu queria só agradecer. Eu queria agradecer muito a você, Wandeler, por ter me chamado, né, ter me chamado aqui para esse encontro aqui entre amigos. E muito feliz de falar sobre mediação, que eu sou apaixonada por mediação. Então, você pode contar sempre comigo quando você precisar. Estou aí às ordens. E é muito bom poder falar sobre isso aqui e as pessoas poderem ter um pouquinho mais de acesso, né, de conhecimento a esse tipo de solução, né, esse método de solução de conflitos, né. Muito obrigada a todos que estão aqui participando também, assistindo. Boa noite para todo mundo, tá? Muito obrigada, hein? Nossa querida Isabel. Oi. Gente, eu quero agradecer muito vocês aqui, todos os que estão assistindo, ou que vão assistir mais tarde também, porque essa palestra, essa gravação, aliás, esse vídeo vai ficar gravado, né? Então, eu vou indicar aqui 2 livros para vocês, mais especificamente, assim, um livro é para o pessoal do direito, para quem quiser saber mais sobre mediação e sobre outras soluções pacíficas de conflitos, que é esse aqui. O nome é Soluções Pacíficas de Conflitos para um Brasil Moderno. Então, eu estou lendo ele ainda, mas adorando, do Augusto Cury, mas com colaboração de diversos outros autores, diversos operadores do direito, incluindo advogados, ministros, procuradores. E o outro livro também, que eu indico que não só para operadores do direito, mas para a sociedade em geral, para todo mundo ler, é esse do Marshall Rosenberg, que é sobre comunicação não violenta. É a linguagem da paz em um mundo de conflitos. Também muito bom, livro fininho, então dá para ler rápido. E obrigada, muito obrigada. É uma honra estar aqui, ter estado, e espero que a gente possa, em outros encontros, se encontrar ainda e chamar mais gente do curso, né? Que só tem gente fera lá, com muito conhecimento, muita experiência para trazer para a gente. Obrigada. Antes de passar para a Thaís, eu que agradeço, querida Isabel. Vou retornar para a Beatriz, porque a Beatriz também tem os 2 livros que ela quer fazer a indicação. Beatriz, por favor, tem que abrir o microfone, por favor. Foram 2 livros que eu comecei lá na pós-graduação em 2018, e são livros de cabeceira. Também do Marshall Rosenberg, que é o primeiro livro dele de comunicação não violenta, tá? É maravilhoso para o dia a dia mesmo, para a nossa própria vida, não só para mediadores, e enfim. E esse aqui, que é Como Chegar ao Sim,
que trata sobre negociação de acordos sem concessões. E isso aqui é o carro-chefe da mediação aqui no Brasil, né? A gente, quando começa a fazer o curso de mediação, um dos primeiros livros que eles mandam a gente ler, que pedem para a gente ler, é esse aqui. Então, super indico, do William Ury, que é fera, né? Do Peyton e do Fischer. São 3 pessoas assim, incríveis. E esse aqui é do Marshall Rosenberg, igual da Isabel. Tá bom? E super indico esses livros. Obrigada. Maravilha, Beatriz, obrigado. Thaís, querida, por favor, a palavra é toda sua. Olha, muito obrigada pelo convite, apesar de muito nervosa, mas foi tudo bem. E realmente, se desse, né, a gente ficava muito tempo, porque assunto tem, e inclusive a gente já tinha falado anteriormente que seja o primeiro passo para que os outros nossos amigos, né, do curso venham também fazer parte desse círculo de conversa, né, até porque nós temos na nossa classe psicólogos, médicos, né, é variado, não tem só advogado, então acho que isso vai ser muito importante em relação, acho que de repente, à profissão de cada um, né, como a mediação pode ser encaixada na profissão de cada um. Agradecer, agradecer e agradecer, porque eu acho que sim, você fez eu dar o primeiro passo, porque eu acho que eu nunca participaria de uma live, não mesmo. Eu sou uma sem vergonha com vergonha, né? E agradecer a todos os nossos amigos, todo mundo que participou, que, né, teve esse tempinho para ouvir a gente. Obrigada do fundo do coração. E eu posso já indicar meus livros? Por favor. Bom, na mediação, né? Eu gostei muito desse aqui, ó, Caixa de Ferramentas e Mediação, da Tânia Almeida. Ele é muito legal, muito, e também é muito fácil de ler, apesar dele ser um pouquinho grossinho, mas ele é facinho de ler. Tirando aqueles outros que vocês já mandaram, que também a gente leu por causa do curso, né? Agora um que não tem nada a ver com mediação, mas que eu tô lendo, que assim, tá fazendo um pouco de diferença na minha vida, porque eu sou um pouquinho preguiçosa para acordar cedo, né? Que é esse aqui, ó, O Milagre da Manhã, né? De Hal Elrod, né? O segredo para transformar sua vida antes das 8 da manhã. Olha só, é complicado, mas eu tô gostando. Ainda não comecei a botar em prática, não, mas eu tô lendo o livro para poder ver se eu consigo botar em prática. Obrigada por tudo. Eu que agradeço. Olha, agradeço de novo a vocês pela alegria que me deu, assim, a satisfação imensa de recebê-las. Correu tudo bem, estamos agora finalizando. Tristes porque temos que nos despedir aqui, né, oficialmente no YouTube, mas vamos depois ficar fora do canal conversando um pouco mais, se for preciso, e vamos ter outros encontros. De novo, uma das aqui que estão assistindo, a Silvia, lembrou dessa questão da mediação online, mas já lembramos de novo que será um dos temas, né? A nossa intenção é que mensalmente a gente tenha pelo menos uma quarta-feira, ou pelo menos é nossa intenção. Se não for possível, a gente de repente estica um pouco mais, né? Dá um pouco mais de elasticidade, mas trazer temas diversos da mediação. Entre eles, claro, a mediação online, que é um tema muito presente, principalmente por conta da pandemia. Então, minhas amigas, muito grato, mais uma vez, de coração, meu carinho a todos vocês, a todas vocês, aos amigos que nos assistiram. Nos vemos semana que vem com o nosso querido professor Alexandre do Nascimento, que vai tratar do tema tão importante, tão caro aos direitos humanos e à coletividade, que é a questão do racismo e o preconceito contra as minorias. Então, aguardo vocês também, mesmo não sendo um tema de mediação específico, mas marcaremos uma nova data para tratar da mediação nos seus diversos níveis e nuances. Muitíssimo grato, um beijo a vocês, um beijo a todos e uma noite boa para todo mundo.